amigos do canal da Feltec, sejam muito bem-vindos. Eu sou Bernardo Toledo da Brutus Motorsports e hoje eu vou mostrar para vocês uma calibração aqui que eu vou fazer no meu carro em dinamômetro com um acerto individual de cilindro para acerto da mistura individual por cilindro. Nesse carro aqui, Fiesta 2012 com motor 2.0 aspirado, controlado aí por uma FT550. Eu tenho as sondas lambdas individuais por cilindro e mais duas sondas na junção do coletor de escapamento. Então, com isso eu consigo medir aí o lambda para cada cilindro e o lambda na junção dos cilindros. E dá para perceber uma certa diferença. Essa diferença nesse carro aqui não é tão grande assim, já que ele não tem preparação mecânica. É um cabeçote original, com comando original e um coletor de admissão original. Nesse caso, como a fábrica fez muito bem feito ali o projeto, a distribuição entre os cilindros, a distribuição de ar mesmo entre os cilindros é bem parelha, mas existem diferenças sim que eu vou mostrar para vocês. E essas diferenças eu vou minimizar elas aqui no dinamômetro, acertando os mapas de mistura, de injeção individual por cilindro, em função da carga ou em função da rotação. E vamos ver também se isso vai trazer algum ganho de performance aqui, né, no motor. Essas diferenças elas podem ocorrer mais severamente a partir do momento que você use alguma peça aí, por exemplo, coletor de admissão, ou um trabalho de cabeçote, ou um coletor de escapamento que tenha sido feito artesanalmente, digamos, personalizado, né, para o carro, e pode ser que não tenha um bom projeto. Então, ele pode ser que ele não tenha uma boa distribuição do ar entre os cilindros. Isso pode penalizar alguns cilindros recebendo menos ar e privilegiar outros cilindros recebendo mais ar. Então, essa diferença é facilmente medida aí com as sondas individuais para cada cilindro. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, e vamos aqui para o dinamômetro para mostrar como é que faz essa calibração e o que vai dar de diferença aqui no carro. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês mais detalhes aqui da montagem, mostrar um pouco aqui do motor e da montagem aqui das sondas individuais, tá? Bom, então é um motor Duratec 2.0 aspirado mesmo, aqui no Fiesta, né, 2012. Esse motor não tem preparação nenhuma da parte mecânica. A única coisa que tem na parte mecânica é o escapamento 4 em 1 com um resto dimensionado e o filtro de ar, só isso. O resto ele não tem nada de preparação. Então o coletor de admissão aqui é original, de plástico. Os comandos são originais, TBI original, cabeçote original. E aí aqui atrás estão montadas aí as sondas individuais, ó. Aí dá pra ver aqui, ó, o cilindro 1, 2, 3 e 4, mais escondido ali, ó. Então estão aí as 4 sondas. Aqui eu também tenho 4 termopares, mas o foco aqui é mostrar a diferença aí. Então a distância das sondas é a mesma, 100 mm do cabeçote que eu coloquei. São 4 sondas Bosch LSU 4.2. Então cada uma lê uma informação de um cilindro aqui. E aí aquelas diferenças que eu falei de fluxo e tal, inerentes aqui às diferenças de fluidodinâmica aqui dentro do coletor, né? A distribuição de ar para cada cilindro, e também cobre outras diferenças, né? Por exemplo, algum cilindro que esteja com uma perda maior de compressão, ou um comando de válvula que tem algum desgaste em algum came. Então você consegue identificar alguns detalhes aí com as sondas individuais, que é bem interessante. Bom, pessoal, aqui dentro do carro eu vou mostrar para vocês os condicionadores daquelas sondas, né, das sondas individuais aqui, como é que está montado no meu carro. Bom, aí, pessoal, o painel do carro, a FT550 está aqui no centro. Aqui na frente tem uma Nano Pro, que é uma sonda que fica lá embaixo no coletor de escapamento, na junção. Eu vou virar aqui, ó, aqui dentro do porta-luva, eu tenho aí 4 condicionadores Nano, que é justamente um para cada cilindro ali, para sondas individuais. Então eu vou ligar a luz aqui, ó. Aí, ó, tem as 4 Nano.
Ali ainda tem um knockmeter e uma outra nanopro que é para outra sonda que eu estou testando. Eu vou virar a chave aqui, vocês vão ver que ele já vai identificar cada cilindro aí em cada sonda, ó. Sonda 1, 2, 3 e 4. Já mostrou ali. Aí já está aquecendo as sondas. Então estão as 4 sondas aí. Então, cilindro 1, 2, 3 e 4. Aqui tem uma sonda lá debaixo da junção também. E aqui também outra sonda lá da junção. Então tem 6 sondas aqui. Elas estão aquecendo. E aí eu consigo ver aqui deixa eu diminuir a iluminação. Na rede CAN aqui, ó. Se eu entrar aqui no painel de diagnóstico, rede CAN, porque tudo vem pela rede CAN. Na porta A aí, ó, tem aí tem aí, ó, sonda 1, 2, 3, 4, cilindro 1, 2, 3 e 4, sonda direita, que é aquela outra nanopro, e a sonda geral, que é a outra nanopro. Além disso, os 4 termopares aí que estão também nessa CAN. Mas aqui o objetivo é mostrar as sondas individuais aí. Então elas já estão fazendo as leituras. Aí, ó. Então, basicamente isso. E aí eu vou mostrar mais detalhes aí para vocês. Pessoal, é interessante também falar que essas pequenas diferenças, dependendo da aplicação do seu motor ou do seu carro, pode ser bem interessante de minimizar, né? Por exemplo, se é um carro de competição, tem muitas categorias aí de circuito que tem um regulamento muito limitado, né? Então o preparador pode mexer em pouca coisa. Então qualquer ganho que tenha para o motor, que seja em acerto, que seja na parte mecânica também, é válido e é muito precioso, né? Então nesse caso aqui fica aí como exemplo, né, de que essas minúcias podem trazer um ganho que pode ser interessante em uma competição e tal. Às vezes numa outra aplicação, num carro de rua, pode ser que essa diferença aí entre cilindros ou a diferença até de performance não seja relevante, mas tem alguns casos que pode ser bem interessante esse tipo de refinamento do acerto para chegar num nível bem refinado e extrair o máximo que o motor ali pode dar com essa mecânica, né? Pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do motor em marcha lenta, já em temperatura normal de trabalho, como é que fica aqui as sondas individuais e em relação também com a sonda geral, né, com a sonda da junção do coletor. Bom, então eu estou aqui com o carro, já está em 84 graus, deixa eu diminuir a iluminação aqui, já está em 84 graus a água, o motor está em marcha lenta, é 920 RPM. A sonda aqui geral 96, 97, a mesma coisa ali na azul, que também é lá embaixo, geral. E aí aqui dá pra ver aí as sondas individuais. Olha só como é que a diferença entre elas é muito pequena e elas trabalham um pouquinho mais pobre do que a sonda geral, em torno aí de 2%. Então esse é um detalhe aí interessante na hora de ajustar o carro, né? Se você está em um aspirado aqui, se você está secando demais a junção, aqui na saída do cilindro vai estar mais seco, mais pobre, né? Então tem que tomar cuidado quando está buscando muito limite aí de lambda. E vou falar para vocês também como é que isso aqui funciona no motor turbo. Complementando, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença aqui nas sondas, ó. Primeiro as sondas aqui, né, marcando o mesmo valor lá dos condicionadores. Bacana. Legal ver aqui, ó, que o tempo de injeção aqui, ó, porque aqui é a injeção sequencial, então o tempo de injeção aqui não é igual em todos os cilindros, porque eu tenho uma pequena correção ali para a marcha lenta ficar bem alinhadinha também. Então dá pra ver isso aí trabalhando.
Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que faz as configurações e o que que precisa para fazer essas funções funcionarem, né? Bom, a primeira coisa é aqui, na configuração de injeção, você tem que ter obrigatoriamente um bico injetor por saída. Então, cada saída tem que ser ligada individualmente no bico injetor para a injeção conseguir fazer a correção individual, né? Então, se for um motor 4 cilindros com 4 bicos, você vai ter que usar 4 saídas azuis ligadas um em cada injetor. Lógico, obrigatoriamente você tem que ter uma sonda por cilindro para poder fazer a leitura, né? Eu recomendo colocar mais uma sonda na junção do coletor, porque dá uma diferença de leitura da sonda individual próxima ao cabeçote até a sonda lá na junção do coletor de todos os cilindros. E outra coisa interessante que muita gente pergunta, né, essa correção individual ela funciona independente do modo de injeção. Então não qualquer um dos 3 modos aqui, sequencial, semissequencial ou multiponto, a correção é aplicada, desde que você use aqui o número de saídas dos injetores, o mesmo número de cilindros do motor, né, para ele poder fazer a correção. E você tem que habilitar aqui essas 2 marcações aqui de ajuste individual para o cilindro por rotação e por map, que é para ele poder abrir os 2 mapas aqui, ó, esses 2 aqui que estão à esquerda aqui, lá nos mapas de injeção ele abre essas 2 tabelas aqui, uma delas é essa aqui, ó, que é a de correção os cilindros aqui, o motor 4 cilindros, e em função da rotação, e a outra em função do map. Então, abre essas 2 tabelas aqui para você fazer isso aqui é uma porcentagem aplicada em cima do mapa principal. Então, são essas 2 tabelas que a gente vai preencher para ele fazer a correção individual por cilindro. Outra coisa que eu deixei aqui, a malha fechada, é o seguinte, preciso de entender a malha fechada de correção de mistura em função aí da sonda, né, da leitura da sonda, ela você sempre escolhe aqui nessa tabela, nesse campo aqui, qual das sondas que a malha fechada vai seguir, ler, né, para poder fazer a correção. Então é o seguinte, num motor 4 cilindros com 5 sondas, por exemplo, ela não faz sonda malha fechada para cada cilindro individualmente, tá? Ela vai fazer uma correção só da malha fechada, é uma malha fechada só, para qual sonda você, marcar aqui na sua tabela. Então no meu carro aqui eu posso, por exemplo, escolher qualquer uma das 6 sondas, ele tem 6 sondas, mas, eh, só para deixar claro que a malha fechada não faz a correção individual para cada cilindro, ela faz uma correção geral e você escolhe qual sonda que você está lendo aqui, ok? Então essas são as condições para fazer funcionar aqui a correção individual para o cilindro de injeção. Bom pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês então o resultado aí do dinamômetro com o meu carro. Eh, Aqui ó, olha que bacana esse gráfico. Aqui em cima é a puxada do dinamômetro, então acelerou aqui em 2.000 RPM até 7.000 RPM, e aqui estão as 4 sondas aqui ó, vermelho cilindro 1, azul 2, verde 3, roxo 4, e a quinta sonda aqui, a sonda na verdade é a de malha fechada, que ela faz uma média das outras 2 sondas que estão na junção do coletor, em laranja. Então dá para ver aqui ó, que na puxada tem uma dispersão bem grande ó. Bem grande assim, né. Aqui está com uma escala muito ampliada, eu ampliei muito a escala, de 0,5 a 1,2 para eu poder enxergar essas diferenças. Então por isso que parece na verdade a dispersão muito grande, mas na verdade essa dispersão não é tão grande assim, eu vou mostrar para vocês qual que é o mínimo e qual que é o máximo. E aqui embaixo, depois que eu fiz o ajuste, e aqui em cima, né, sem ajuste nenhum de individual, tá zerado as tabelas. E aqui embaixo, depois que eu terminei o ajuste individual por cilindro da injeção, tá na mesma escala, tá bom? Nas mesmas cores. Olha só como as sondas, aquela a dispersão bem maior e aquelas ficam muito mais próximas, principalmente em alta rotação, olha só como elas ficam todas juntinhas, ó. E aqui dá para ver a diferença entre os cilindros aqui, ó. Então esse aqui é o resultado depois das tabelas individuais calibradas. Aqui antes, sem nenhuma correção, e aqui depois, com todas as correções que eu fiz. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essas correções. Lembrando que aqui é um motor aspirado.
Bom, o que que eu fiz? Eu exportei os dados do log para o Excel e criei essa tabela aqui. Nessa parte da tabela aqui, ó, são os dados que veio do log da injeção. Um log, aquela passada sem nenhuma correção individual. E aí eu separei os canais aqui de rotação, posição da borboleta, o alvo da malha fechada e a sonda de cada cilindro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, nas mesmas cores. Eu separei as rotações, eu peguei só a linha das rotações que me interessava, porque você vai preencher só aquele ponto da tabela. Entre as rotações, a injeção faz uma interpolação de dados. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, 2.500, 3.000 RPM, 3.500, de 500 em 500 RPM até 7.000 RPM, aqui o máximo de giro aqui. Então, eu tenho aqui os valores, isso aqui é tudo dado vindo do log. E aqui à direita, os cálculos que eu fiz, que é qual que é o meu alvo para a sonda individual, não é o alvo da malha fechada, tá? Essa sonda individual aqui, no meu carro, ela fica em torno de 2% mais pobre, a individual, do que a geral. Então, eu fiz um alvo aqui individual, é o que é o meu objetivo. E aí eu fiz a diferença. Eu marquei em amarelo aqui só para pegar um exemplo. Por exemplo, cilindro 2 a 4.500 RPM, ele estava dando uma sonda de 0,89. O meu objetivo é que ele esteja em 0,87. Logo, eu estou mais pobre do que meu objetivo. Então, a minha correção individual aqui no cilindro 2 a 4.500 vai ser de 2%, porque aqui eu estou rodando no álcool, motor aspirado, o meu motor reage praticamente 1% para cada 1% de lambda. Então, eu tenho aqui uma correção de 2% na injeção para que o meu lambda de 89 vire 87. E assim sucessivamente, você vai ter que fazer com todos os cilindros e todas as rotações para preencher a tabela. No meu motor aqui, a maior correção positiva foi 2% e a maior correção negativa, né, tirando combustível, menos 4,9%, que é um número aqui meio, aqui ó, cilindro 4 com 7.000 RPM, quase no corte, então uma dispersão um pouco maior, mas dá para ver que aqui no centro da tabela, ó, é tudo em torno de 1, 2%, 1, 2%. Então, dá para ver que o motor está muito bem equalizado aqui. Depois eu pego aqueles dados lá e preencho aqui as tabelas, está preenchido conforme saiu daquela planilha. Isso é uma forma de fazer, tá? Então eu preenchi aqui a tabela de RPM conforme aquela tabela que eu mostrei, e aqui um map, como é que eu preenchi essa aqui? Esse ponto de menos 0,80 é a minha marcha lenta, então isso aqui eu fiz a correção para a marcha lenta, que depois eu vou mostrar para vocês os gráficos. Aqui, como meu motor é aspirado, e eu estou numa altitude aqui onde eu fiz o teste, que a pressão máxima é menos 0,10, então eu fiz uma correção bem leve aqui, ó, 1% no cilindro 2 e menos 0,5% no cilindro 4, porque eu percebi que isso era sistemático. Então, se você percebe que a curva está toda para baixo ou está toda para cima, você pode fazer uma correção nela inteira. Ao invés de você fazer em todas as rotações, você faz aqui por pressão, porque a pressão no motor aspirado para nessa posição. Fica parada aqui em plena carga, certo? Quando você acelera tudo. Então, eu fiz essas duas pequenas correções e o resto corrigindo em função de RPM. Esse ponto das cargas parciais aqui intermediário na tabela do MAP, no meu caso aqui eu ainda não calibrei, por isso que está zerado. Para calibrar isso aqui, pela minha experiência, o jeito mais fácil é um dinamômetro com freio eletromagnético, que você consiga aplicar o freio do dinamômetro e parar nas rotações e ir alterando as cargas, que aí você consegue, por exemplo, para em 3.000 RPM e aí vai alterando as cargas, menos 0,60, menos 0,40 e menos 0,20, alterando e acelerando, né? E espere estabilizar o dinamômetro e aí você acha os valores aqui. Isso eu ainda não fiz, depois eu vou fazer. Então aqui ainda não está calibrado. Essa é uma das formas. Outra forma, se você não quiser fazer essa tabelinha minha aqui, você pode fazer diretamente. Você vem aqui no log, para o cursor na rotação, por exemplo, 3.000 RPM, você para o cursor na rotação de 3.000 RPM, olha as sondas e faz a conta para chegar no seu objetivo, né? Se ela está mais rico, tira combustível. Se ela está mais pobre, põe combustível naquela rotação, naquele cilindro. É um pouco trabalhoso, então por isso que eu fiz aquela planilha que eu achei que
ficou mais fácil, mas dá para fazer em tempo real, digamos, não em tempo real, mas você baixa o log e vai preenchendo a tabela, logo após que você tenha feito aí a puxada, né. Essa é a forma de fazendo diretamente sem usar planilha. Bom, aqui o resultado do dinamômetro dessa puxada aí, eh, sem a correção individual a linha vermelha e com a correção individual a linha laranja. No meu motor aqui, que não tem grandes preparações mecânicas, eu tive um ganho de 2,5 kg na roda e meio quilo de torque. Aqui dá para ver principalmente essa faixa aqui, ó, do torque de 4.000 até 5.500 que teve esse ganho maior. O ganho médio aqui, dá para ver que é muito próximo, né, o ganho médio aqui em torno de 2%, que é interessante porque bate com aqueles valores lá intermediários da tabela das correções, né, em torno de 2%. E tem algumas regiões aqui que ganha praticamente nada, aqui ó, em torno entre 2.500 e 3.800 aqui, praticamente uma curva fica em cima da outra. Então só para ver aí, nesse motor reagiu dessa forma, em competições aonde, né, categorias, né, que é muito acirrada e muito, restrito o regulamento, é interessante esses ganhos aí, né. Para carro de rua, é muito difícil você perceber 2% com uma potência dessa no motor aspirado, é muito difícil de perceber, mas pelo menos fica calibrado da forma certa. Aqui o resultado aí da calibração da marcha lenta do carro. A marcha lenta aqui, ó, em cima, sem a correção individual, dá para ver aí com as sondas, né, dos 4 cilindros aqui e abaixo a sonda geral, numa escala bem ampliada, tá, então por isso que elas estão dispersas aqui. E aqui depois de eu corrigir, fazer a correção individual, olha só como os valores das sondas ficam todos juntinhos. Então aí mostra equilibrando, né, a mistura de cada cilindro, na mesma escala também, antes e depois de corrigir aí individualmente na marcha lenta. Agora aqui, uma questão, que tem que tomar um pouco de cuidado, pela minha experiência aqui, esse aqui foi uma puxada de um motor turbo com sonda individual, e usando as mesmas sondas individuais que eu estou usando, que é a Bosch 4.2. Essa sonda, ela não é feita para não é que ela não é feita, ela tem um desvio de leitura quando ela está montada em posições de pressão positiva, que é o caso aqui do motor turbo, aqui no caso uma acelerada em dinamômetro com a pressão positiva do turbo. Então aquele ambiente ali para a sonda onde ele tem um aumento de pressão devido à contra-pressão do escapamento, eh, o valor que a sonda lê começa a desviar, e o valor é desviado em função desse gráfico aqui, ó, que eu peguei no manual da Bosch, tem uma equação aqui, e dá para ver aqui que quanto mais aumenta a pressão, que no caso é a contrapressão do escapamento, maior o desvio aqui da leitura. No meu caso aqui, ele desvia, sendo mais rico, que é o contrário que eu mostrei para vocês no meu motor aspirado, aonde não tem pressão no escapamento, a contrapressão é baixíssima, eu já medi em torno de 50 milibar. Então, aqui nesse motor turbo, com certeza tem mais de 1 quilo de pressão, hã, de contrapressão no escapamento. Então o valor da sonda começa a desviar. E aí aqui, ó, eu estou mostrando uma puxada que não tem correção individual ainda, só para vocês verem como a leitura da sonda é mais oscilante, né, mais serrilhada, e como a sonda geral, que é a vermelha, ela fica entrelaçada nas outras. Então aqui, se você pegar o valor, as sondas individuais aqui, elas estão com leitura mais rica do que a sonda geral. E no meu motor aspirado acontece o contrário. Meu motor aspirado é em torno de 2, ela é bem estável e é em torno de 2%, mais pobre do que a sonda geral. E aqui no motor turbo, o valor desviou por causa dessa situação, desse tipo de sonda lambda para rico. Então tem que tomar cuidado na hora de acertar, para não ficar enganado, né. Já existem sondas aí mais modernas que são feitas para ter leitura em pressão positiva, então pode ser um avanço aí para frente usar esse tipo de sonda. Beleza? Era isso que eu queria mostrar aí para vocês de dados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha sido interessante aí o conteúdo.
Deixe seu like, seu comentário e até o próximo. Valeu!